A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que alegria ter você aqui comigo, para que juntos mais uma vez possamos aqui aprender a palavra de Deus. Nesta oportunidade, estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo da lição bíblica de jovens desse terceiro trimestre. Na oportunidade, estaremos falando aqui a respeito da quarta lição essa que será ministrada no dia 27 de julho de 2025. A lição ela nos traz o seguinte tema: o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. Para uma melhor compreensão da nossa lição bíblica, é importante observarmos algumas bases. Texto principal, Gálatas, capítulo 2, versículo 8, vai nos dizer o seguinte: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. O resumo da lição vai nos dizer o seguinte: o encontro dos apóstolos em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse a sua pregação. Vejamos que este episódio que o apóstolo Paulo aqui está narrando acerca do encontro em Jerusalém com os outros apóstolos, nesta carta aos Gálatas, podemos assim dizer que é considerado um dos mais críticos da história da igreja primitiva. Pois ali neste encontro, irmãos, se revela não apenas um diálogo entre líderes apostólicos, mas um verdadeiro confronto entre a verdade do Evangelho e ameaças que buscavam de todas as formas ali deturpá-lo. Neste encontro, ali em Jerusalém, Paulo, não por uma mera necessidade institucional ou um desejo próprio de si mesmo, mas ele vai dizer que por uma obediência à revelação divina, ele vai ali, leva consigo um jovem, como assim podemos dizer, uma prova viva da liberdade cristã, que é Tito, um jovem grego, não circuncidado. Veja que aqui o cerne deste encontro não está apenas uma reunião entre apóstolos, mas no embate com um grupo que Paulo vai chamar de falsos irmãos. Veja que esses falsos irmãos que o apóstolo Paulo aqui vai falar, pessoas que estavam ali se infiltrando com o intuito de apenas espionar a liberdade cristã e impor ali uma volta à escravidão da lei mosaica, tentando assim misturar graça com legalismo. Estas pessoas que tentavam mudar a verdade do Evangelho de Cristo representavam ali um perigo para a igreja, pois eles não se apresentavam como inimigos declarados, mas como supostos defensores da fé, sendo na verdade ali distorcedores dela. Aqui o termo utilizado por Paulo, falsos irmãos, revela que nem toda aparência de piedade é sinal de fidelidade ao Evangelho. Veja que essa realidade existia na igreja do primeiro século e continua nos dias atuais. Falsos irmãos são aqueles que, embora aparentam fé, promovem confusão doutrinária, exigindo ali algum acréscimo para a obra perfeita de Cristo. Veja que em Jerusalém a questão aqui era a circuncisão e a obrigação da lei. E este desvio acerca da verdade do Evangelho pode se manifestar nos dias de hoje, meus irmãos, em outras formas.
a pessoas, como por exemplo, alguém que queira acrescentar algo à obra de Cristo. Isto deve ser rejeitado. A igreja ela deve estar sempre vigilante acerca desses falsos irmãos para que de forma alguma venhamos a ser enganados. Então aqui entendemos que o encontro ali proposto em Jerusalém não foi apenas uma reunião administrativa, mas sim uma verdadeira batalha espiritual e teológica. Paulo, de uma forma muito firme, não cede, fazendo ali uma defesa acerca do evangelho da graça. Em nenhum momento Paulo ali ele vai negociar seus princípios por alguma conveniência, e isso, irmãos, garantiu ali que a verdade do evangelho continuasse a alcançar os gentios em sua pureza. Observe, meus irmãos, que o resumo da lição aqui nos destaca que o encontro dos apóstolos ali em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse a sua pregação. Ora, veja, o encontro em Jerusalém entre os apóstolos de forma alguma teve como objetivo com que Paulo viesse a mudar a sua mensagem, mas sim de confirmar que havia unidade verdadeira entre ele e os outros apóstolos quanto à essência do evangelho. E de fato, nós observamos que foi isso que aconteceu. Os líderes ali da igreja em Jerusalém reconheceram a graça que havia sido dada a Paulo e não exigiram qualquer mudança. Eles apenas ali confirmaram que ele deveria continuar seu ministério entre os gentios, ou seja, o encontro ali em Jerusalém confirmou o evangelho ao pregava. Avançando aqui mais na nossa lição bíblica, observamos os 3 pontos, os 3 objetivos. E primeiro é apresentar a defesa de Paulo em seu ministério. Diante, irmãos, de muitos ataques que o apóstolo Paulo vinha sofrendo acerca da legitimidade do seu ministério, Paulo ele vai fazer uma autodefesa do seu chamado e ele vai fazer citações importantes acerca disto. Podemos observar aqui no livro de Gálatas, logo no capítulo 1, no versículo de número 1, Paulo declarando, dizendo que não foi enviado por homens, nem por mãos de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. Vejam esta afirmação poderosa, esta afirmação que já é uma autodefesa acerca da legitimidade do evangelho de Paulo. Vejam ainda, irmãos, isso significa Paulo está aqui confrontando essas acusações de que o seu apostolado seria inferior aos demais, pelo fato de ele não ter sido um discípulo direto de Jesus antes da ressurreição, mas aqui ele está afirmando com uma autoridade que Cristo ressuscitado o comissionou. Veja que sua autoridade apostólica aqui é divina e de forma alguma é derivada de instituição ou uma certa tradição. Paulo aqui ainda continua nesta defesa da legitimidade do seu ministério, dizendo, veja, Gálatas capítulo 1, versículo 11, 12, é um texto que você pode citar aí também. Ele diz, o evangelho que foi anunciado por mim não é segundo o homem, porque não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Veja que Paulo defende que sua mensagem não foi transmitida por ensino humano, nem ajustada ao que os outros pregavam,
mas que ele recebeu diretamente de Cristo. E isso é crucial, pois reforça que seu ministério tem fundamento divino. Veja que ainda, meus irmãos, ainda acerca da defesa do ministério de Paulo, ele utiliza o seu próprio testemunho pessoal para testificar disto. Ele diz, Gálatas capítulo 1, versículo 13, vocês ouviram qual foi o meu proceder no judaísmo? Irmãos, quem era Paulo antes de se tornar um servo de Deus? Paulo era um perseguidor, era zeloso de tradições humanas, mas vejam que agora ele foi radicalmente transformado pela graça. Sua vida se torna uma prova viva de que o evangelho que ele pregava não é humano, mas sim divino. E esta defesa, irmãos, que o apóstolo Paulo está fazendo aqui acerca do seu ministério, ela chega no seu auge quando ele confronta até mesmo o próprio apóstolo Pedro, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 14, vocês verão acerca disto, porque este havia se afastado dos gentios por medo dos judaizantes. Veja aqui, irmãos, que Paulo aqui, ele demonstra que ele não é submisso às reputações, mas sim à verdade do evangelho. E isto ainda nos revela que ninguém está acima da correção quando o evangelho está sendo ameaçado, como era o caso ali que estava acontecendo com os irmãos em Gálatas. Ainda falando aqui a respeito da defesa do seu ministério, observamos aqui o coração, o centro dessa sua defesa. Quando Paulo não está de forma alguma aqui se justificando por um orgulho pessoal, mas porque ele observava que o que estava em jogo aqui era a essência da salvação. Sem ela, o ministro do Evangelho, nós que anunciamos o Evangelho de Cristo, o Evangelho que nos mostra que somos salvos pela graça mediante Cristo, devemos sempre estar atentos, irmãos, e dispostos a se expor, se opor e até mesmo se desgastar, se isso for necessário, para preservarmos a verdade da graça de Cristo. Observamos aqui que com esta defesa de Paulo, em nenhuma forma ele buscou para si uma autopromoção, mas sim uma batalha espiritual pela verdade do Evangelho, aonde ele vai combater as acusações de que sua mensagem era inferior ou inventada. Também aqui vai combater a tentativa de distorcer o Evangelho no legalismo, e que também aqui ele vai combater a ideia de que ele dependia de aprovação humana. E seu modelo de ministério aqui, irmãos, vai nos revelar que a verdadeira autoridade vem de Cristo. A vida transformada valida a mensagem do Evangelho. A fidelidade à revelação deve estar acima da conveniência e que deve sempre haver em nós coragem para confrontar o erro, mesmo que seja dentro da igreja, porque isto faz parte do zelo apostólico. Avançando aqui na nossa lição bíblica, Paulo aqui vai nos dizer no segundo ponto, refletir a respeito dos ensinos de Paulo em relação aos falsos irmãos. Observe, irmãos, que esse termo utilizado por Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 4, mostra que os opositores à verdade do Evangelho não são somente encontrados fora da igreja,
mas também podem estar no meio da igreja, infiltrados, aparentando piedade, enquanto negam o evangelho da graça, propondo um cristianismo misturado com obras, legalismo ou tradições humanas. Devemos estar atentos acerca disto. Ali em Gálatas, os que estavam infiltrados não negavam Cristo abertamente, mas deturpavam o evangelho de uma forma sutil, adicionando ali exigências religiosas, como a circuncisão, que era o caso que estava acontecendo ali em Gálatas, como se fosse algo necessário para a salvação. Paulo aqui identifica a atuação destes irmãos no meio da igreja com 3 palavrinhas. Primeira, ele diz que se entremeteram, ou seja, entraram de uma forma sorrateira no meio da igreja. Segundo, espionavam a liberdade, ou seja, apenas observavam para fazer críticas, com intenção apenas de condenar. Terceiro, queriam nos reduzir à escravidão, ou seja, que o objetivo era tirar os cristãos da liberdade em Cristo e trazê-los de volta para a escravidão da lei. E essa ação ali destes irmãos, desses falsos irmãos que o apóstolo Paulo identifica, não era algo acidental, mas sim intencional, pois havia malícia, dissimulação e manipulação religiosa. Irmãos, nos dias de hoje, falsas doutrinas também se manifestam e deve-se haver um cuidado por parte da Igreja de Deus. Veja que essas falsas doutrinas, elas podem ser muito bem manifestas quando é colocada regras humanas como condição para a salvação, quando são colocadas tradições acima da Escritura, quando usam o medo, a culpa ou a performance moral como meio de controle espiritual, e também quando trocam a centralidade de Cristo pela centralidade do confortamento. E até podemos assim nos perguntar, por que que essas pessoas são tão perigosas? Veja, meus irmãos, essas pessoas, elas são perigosas porque de uma forma aparente são irmãos, mas só que na verdade são instrumentos de confusão espiritual. Eles minam a confiança dos cristãos na suficiência da graça e acabam assim desviando o foco da fé para as obras, da cruz para a carne, da liberdade para o controle. Paulo, ele age radicalmente, de forma intolerante, porque isso compromete a mensagem do Evangelho e também compromete a salvação das almas. Diante de tudo isso, irmãos, vemos que o apóstolo Paulo, ele age diante daqueles falsos irmãos com firmeza, com zelo pela verdade de Deus, com discernimento espiritual e também disposição para confronto. Diante dessa ação do apóstolo Paulo, vemos aqui aplicações poderosas para a igreja dos dias atuais. Primeiro, a igreja deve ter discernimento espiritual. Segundo, a verdade do evangelho precisa ser protegida. Terceiro, a liberdade cristã deve ser guardada com zelo. Quarto, o ministério precisa de firmeza doutrinária. Então, os ensinos aqui de Paulo nos mostram e nos alertam claramente para um perigo real: a corrupção interna da fé por meio de doutrinas sutis, mas altamente destrutivas,
A fidelidade ao Evangelho exige discernimento, coragem e zelo. Ser irmão não é questão de aparência, mas de conversão real e fidelidade à graça de Deus. Vejam o que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ele diz que foi para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Partindo aqui para o ponto de número 3, fala acerca do evangelho da incircuncisão. Vejam que Paulo aqui em nenhum momento está falando acerca de outro evangelho. Em Gálatas capítulo 2, versículo 7, Paulo ele nos diz o seguinte: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Aqui em nenhum momento essa expressão está nos indicando um evangelho diferente em conteúdo, mas sim uma missão direcionada a públicos diferentes. Aqui observamos Pedro, que era direcionado, voltado ao povo judeu, que olhava ali para as leis, e Paulo, que nós conhecemos, que tinha um ministério ali voltado mais para os povos gentios. Ou seja, o evangelho aqui é o mesmo. Falavam de Cristo crucificado e ressurreto. E a mensagem era a salvação pela graça mediante a fé. Paulo defende com zelo o aspecto deste evangelho da incircuncisão, porque ele vai romper barreiras com a ideia de que alguém precisava se tornar judeu para ser cristão. Ou seja, ele proclamava que os gentios também poderiam ser salvos sem se submeter à lei mosaica, como circuncisão, dietas alimentares, calendários religiosos, judaicos. E isso, irmãos, é o centro para a carta aos Gálatas. A salvação não exige nenhum rito ou mérito humano, nem mesmo os que eram ordenados na antiga aliança. Em geral, observamos aqui que este evangelho, o da incircuncisão, estava ali enfrentando barreiras, oposições legalistas que exigiam que os gentios também adotassem as práticas judaicas para serem plenamente aceitos por Deus. E Paulo ele vai se opor firmemente a isto. E ele demonstra isso não permitindo que Tito fosse circuncidado. Confronta a Pedro publicamente. E também vai advertir contra um evangelho diferente. E para aqui concluirmos, ao todo aqui encontramos aplicações espirituais muito importantes. A salvação é somente pela graça. O evangelho é para todos. Terceiro, a diversidade no corpo de Cristo, ela é legítima. Vejam que Pedro e Paulo tinham chamados diferentes, públicos distintos, mas serviam ao mesmo Senhor, com o mesmo evangelho. E por fim, qualquer evangelho que venha adicionar exigências humanas deve ser considerado falso. Veja que toda vez que alguém exigir batismos específicos, formas externas, vestimentas, ritos ou tradições como uma condição para a salvação, entenda isso, está negando
o evangelho da incircuncisão. Para concluirmos, veja que o evangelho da incircuncisão representa aqui a graça que ultrapassa barreiras religiosas e também culturais. Este é o evangelho que anuncia liberdade, não escravidão. É a mensagem que diz: você não precisa se tornar judeu, legalista ou religioso. Tudo o que você precisa é crer em Cristo, e isto basta. Que Deus em Cristo nos continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.